Leandro comentou, deixa eu autorizar aqui a gravação do Leandro. Conforme o Leandro compartilhou com vocês, o que eu trouxe para o Leandro foi um momento onde eu estava abrindo o coração com ele, aí das dificuldades, né? Que a gente tem no dia a dia, todos nós temos. Comigo não foi diferente. Desde 2019, a minha empresa vem passando por dificuldades. Perdemos clientes, reduziu o faturamento, enfim, várias dificuldades. Desde então, a gente começou a discutir lá na empresa, os sócios, sobre como dar a volta por cima. Então, a gente buscou consultorias, falamos com Forrester, falamos com Gartner, são consultorias internacionais que atuam no mundo todo, né? E que têm filiais aqui no Brasil. Conversamos com outros colegas empresários para achar alternativas, discutir alternativas de como dar a volta por cima. E algumas coisas deram certo, outras não. E aquilo que a gente foi aprendendo durante esse período, eu condensei num material, compartilhei com o Leandro, ele achou o material interessante e me pediu para que eu compartilhasse com vocês. Então, espero que seja útil para vocês. Esse material, dentro dele eu trouxe exemplos do que a gente vem fazendo lá na minha empresa. Então, eu não vou me limitar só a passar conceito para vocês. Conceito você lê num livro, né? O que eu vou passar para vocês são exemplos do que a gente vem fazendo lá. Então, é importante vocês traduzirem isso para a realidade de vocês, como o Leandro falou. E se quiserem esclarecer alguma dúvida, caso queiram que eu dê algum exemplo adicional, coloca aqui no chat que durante o bate-papo eu tento incluir isso. Mas, de qualquer forma, no final, a gente vai reservar aí uns 20 minutos para discutir, fazer esclarecimentos adicionais e poder dar algum exemplo adicional que vocês queiram, caso queiram discutir a relação de um caso ou outro específico, a gente aproveita esse tempo para isso. Tá? Eu disponibilizei o slide no chat para quem quiser fazer download por lá, tá bom? Se alguém tiver algum problema de fazer download, depois no final a gente dá um jeitinho de mandar para vocês. Joia. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minuto. Então, tá aqui, esse é o material. Eu dei o título disso daqui, Administre seu negócio como um cientista. Né? A gente tem ouvido falar muito na mídia esses últimos 2 anos sobre o pensamento científico, né? Principalmente pelas questões políticas, pelas questões da pandemia. Muito tem se falado sobre isso, que tal decisão não foi científica, tal decisão foi política, ou tal decisão foi emocional. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é como administrar nossa empresa como cientista, tomando decisões científicas. Apenas para contextualizar, como que esse assunto começou lá na minha empresa. Como eu disse, esses últimos anos foram difíceis. As vendas caíram, a margem caíram. O que nós percebemos na minha empresa é que os clientes deixaram de ser fiéis às marcas. Nós lá vendemos vendemos produtos para solucionar problemas, produtos esses que são líderes de mercado. Então, se você comparar com o setor automobilístico, é como se nosso produto fosse uma Audi, uma BMW. São produtos caros e que entregam aquilo que prometem. Mas os clientes deixaram de ser fiéis às marcas, porque eles também estão passando por dificuldades. Os clientes passaram a comprar aquilo que é o mínimo necessário que resolve o problema deles. Não importa mais qual é a marca. Então, por causa disso, acabamos perdendo uma parcela dos nossos clientes. Por outro lado, os custos aumentaram. A inflação vem crescendo, então o custo de aluguel, o custo de energia elétrica. Nós somos uma empresa de tecnologia, então o custo de energia elétrica é muito significativo para a gente. A mão de obra também aumentou. E um outro problema sério que a gente vem enfrentando é a falta de mão de obra especializada. A gente está perdendo funcionários para fora do Brasil. Agora, com essa possibilidade de trabalhar remoto, tem empresas da Europa, empresas americanas que estão contratando funcionários aqui do Brasil e pagando em euro, pagando em dólar. O cara prefere trabalhar para essas empresas do que para a gente aqui no Brasil.
Então, isso também tem sido um desafio. E a gente colocou como meta para 2022 aumentar a nossa lucratividade. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? Reduzindo custo ou aumentando receita, explorando novos mercados. Tem várias formas de aumentar a lucratividade. Mas essa é a nossa meta para o ano que vem. Então, estamos falando aqui de pensar como cientista. Mas como um cientista pensa? Um cientista, ele define objetivos específicos. Um cientista não define objetivos abrangentes ou genéricos, são coisas muito específicas. Por exemplo, trazendo para o mundo dos negócios, se eu falo que eu quero aumentar a lucratividade, eu tenho que ser muito específico sobre isso. Eu quero reduzir custo, eu quero aumentar a receita. Eu quero reduzir minha carga tributária. O que eu quero fazer? Eu quero reduzir custo, mas eu quero reduzir custo de mão de obra, custo de energia elétrica. Qual é o tipo de custo que eu quero reduzir? Então, eu tenho que definir objetivos muito específicos, porque só assim eu vou conseguir definir estratégias específicas. Um cientista, ele também trabalha com base em fatos e dados. Um cientista não trabalha com base em opiniões, ou com achismo. Não tem achismo no pensamento científico. Você tem que ir atrás de fatos e dados que comprovam as suas hipóteses. Um cientista, ele trabalha com hipóteses. Não é só opiniões, né? São hipóteses. E uma hipótese, ela tem uma lógica, um raciocínio, ela tem premissas, ela tem evidências, ela tem implicações. Então, quando você define uma hipótese de negócio, você tem que pensar em tudo isso. O cientista, ele faz experimentos esses que podem ser reproduzidos. Então, se eu testo algo e funciona, eu tenho que conseguir reproduzir e chegar no mesmo resultado. Quando a gente fica tentando uma coisa, outra, e não tem uma visão clara de qual é a lógica, quais são as premissas que a gente está abordando, a gente está na tentativa e erro. Se você precisar reproduzir aquele experimento, você não consegue, porque você não sabe por que deu certo, não? Então, é muito importante ter esse raciocínio estruturado. Um cientista, ele também mede e compara dados, ele define metas, ele define critérios de sucesso. Por exemplo, essa história da vacina, que a gente tem visto muito na mídia. A Organização Mundial da Saúde definiu que para uma vacina ser declarada como eficiente, ela tem que ter uma meta de que em 50% dos casos, acima de 50% das pessoas vacinadas, elas não podem ir para a UTI, tem que ser casos leves. E 100% das pessoas que irem para a UTI não podem agravar ou levar ao óbito. Então, esse é o objetivo, essa é a meta dos fabricantes de vacina. Então, para isso são feitos vários testes com faixa etárias diferentes, com pessoas de países diferentes e assim por diante. Então, você tem muito claro quais são os critérios de sucesso, quais são as metas. No caso da minha empresa, então, voltando aqui para o mundo dos negócios, a gente falou que a gente declarou que a nossa meta para 2022 é aumentar a lucratividade. E nós desdobramos essa meta em 3 pilares. Primeiro, ser multicliente. Até 2019, a gente tinha uma concentração muito grande de vendas em um grupo pequeno de clientes. Então, a gente dependia desses. Se a gente perdesse um ou outro cliente, já tinha um impacto grande para a gente. E aconteceu isso. Perdemos alguns clientes importantes. A gente definiu a meta de ser multiproduto. Hoje, nossa receita está muito concentrada em 2 produtos. Se eu tenho problema com o parceiro que fabrica esses produtos, porque a gente é uma revenda aqui no Brasil, né? Então, se eu tenho um problema com um desses parceiros, minha lucratividade também fica comprometida. E a gente está tendo problema com um deles. Então, a gente definiu como meta ser multiproduto. Nossa receita não pode estar concentrada em poucos produtos. E a outra meta é ser escalável. A gente quer conseguir atender uma quantidade maior de clientes, sem, para isso, ter que aumentar nosso investimento em mão de obra. Vamos desdobrar aqui só a meta de escalabilidade, porque a gente desdobrou todas elas, né? Vamos pegar esse objetivo de escalabilidade. Eu quero ser escalável em TI, então eu quero conseguir entregar mais sistemas, mais ferramentas, mais soluções de automação com menos recursos, investindo menos. Eu quero ter escalabilidade na área comercial. Eu quero atender uma gama maior de clientes com a mesma equipe comercial que eu tenho hoje, ou crescendo muito pouco, se necessário. E eu quero ter escalabilidade no pós-vendas.
O pós-vendas é a nossa equipe, nosso time lá que, depois que eu vendo, tem um time que implanta as soluções dos clientes, que dá suporte aos clientes, que dá treinamento para os clientes. Então, eu quero atender mais clientes no pós-vendas sem ter que aumentar meu investimento lá de mão de obra. E se você pega, então, o pós-vendas, a gente falou aqui do suporte técnico. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente elaborou nossa estratégia de escalabilidade no atendimento de suporte técnico. Ok? Então, essa é a meta que eu vou desdobrar daqui para frente. Ser escalável no atendimento de suporte técnico. Daqui para frente, os exemplos que eu vou dar estão concentrados nessa área específica. Então, na empresa de vocês, ou no negócio de vocês, é da mesma forma. Vocês têm que definir metas, ter uma visão de futuro, onde vocês querem chegar, o que vocês querem ser, desdobrar essas metas da forma mais específica possível, de tal forma que você, tendo uma meta específica, então a gente vai conseguir definir uma estratégia para chegar lá. Joia? Então, vamos passar adiante. E como que eu elaboro minha estratégia para essa meta? Então, esse foi o formato que mais funcionou para a gente, conversando com os vários consultores que a gente buscou. Isso aqui chama árvore de oportunidades. Fala um pouco, a cabeça também. Então, isso, eu queria pedir uma coisa para vocês, se vocês puderem todo mundo colocar no mute, ajuda a gente. Então, isso aqui chama árvore de oportunidades. No topo da árvore, ou na raiz da árvore, está o impacto que eu quero gerar no meu negócio. Pode ser um impacto financeiro, de vendas, de margem. No meu caso aqui é o impacto de atendimento ao cliente. Eu vou desdobrar esse impacto em resultados. Então, eu acredito, eu tenho o palpite de que se eu fizer algumas mudanças, se eu conseguir algumas mudanças de comportamento dos meus clientes ou dos meus colaboradores, eu vou chegar nesse impacto. São essas caixinhas verdes. Então, para mim, nós temos o palpite de que para eu atender mais clientes com a equipe que eu tenho hoje, eu tenho que poder passar os atendimentos de um analista para outro, porque hoje lá na minha empresa, quando um cliente começa a ser atendido por analista, às vezes o chamado passa de um dia para o outro, e no outro dia aquele analista não consegue dar continuidade logo pela manhã, porque ele está com uma outra atividade. Então tem que esperar até ele ficar disponível para voltar a falar com o cliente. Isso faz com que o chamado se alongue muito. Então, a gente quer mudar isso. Eu quero que qualquer analista possa dar continuidade no atendimento que foi iniciado por outro. Outra mudança de comportamento que eu quero na empresa eu quero que num incidente, um problema que meu cliente tenha, e ele liga para o nosso suporte, eu quero que o analista possa ter um roteiro de problemas conhecidos para que ele possa testar um por um e achar a solução mais rápido. Hoje, cada caso é um caso novo, então acaba demorando para achar soluções. E outro comportamento, esse do cliente, que eu quero mudar, é que eu quero que o cliente resolva os problemas sozinho, sem depender da gente. Se os clientes resolverem um problema sozinho, ele vai acionar menos nossa empresa. Se ele acionar menos, eu não preciso crescer a quantidade de colaboradores. Não preciso aumentar a mão de obra, né? Então, essas caixinhas verdes é o que a gente chama de resultado. Resultados são mudanças de comportamento. No final, se a gente pensar, as empresas elas são compostas de gente trabalhando para servir outras empresas, que também são compostas por pessoas. Então, estamos falando aqui no final de pessoas que servem pessoas. Para eu melhorar meu negócio, eu tenho que mudar o comportamento ou das pessoas que estão dentro da minha empresa ou das pessoas que estão fora. Então, a estratégia ela é elaborada pensando sempre em que comportamentos eu quero mudar. Ao mudar comportamentos, eu mudo a forma de trabalhar. No terceiro nível, que são as caixinhas azuis, eu penso em quais são os obstáculos que me impedem de mudar o comportamento. Então, eu detalhei um pouco aqui o comportamento do cliente. Eu quero que o cliente resolva o chamado sozinho. Então, quais são os obstáculos que impedem o cliente de mudar o comportamento e de passar a resolver o chamado sozinho? Eu coloquei 2 aqui. Então, o cliente não tem informação sobre o produto e o cliente não sabe como fazer. Isso é um obstáculo. Esses obstáculos, na verdade, a gente chama ele de oportunidades, porque é aqui que eu tenho oportunidade de fazer diferente, de criar uma solução diferente e mudar meu negócio, mudar a forma como minha empresa trabalha.
E com isso, mudar o comportamento do cliente e atingir o impacto que eu quero. Então, é aqui que eu consigo ser diferente, consigo ser relevante para o meu cliente. No quarto e último nível é onde estão as soluções. Então, quando eu digo que eu tenho uma oportunidade de melhorar, aí vem a pergunta, mas como que eu melhoro? Como que eu faço diferente? Qual é a solução para esse problema? É essa que está na caixinha cor-de-rosa. Então, é aqui que eu implemento soluções ou penso em maneiras diferentes de atender, de servir o cliente. Tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa árvore, que eu chamo de árvore de oportunidades, na verdade, aqui está a criatividade do visionário. Então, quando vocês olham para o seu negócio e para o problema que vocês querem resolver, né, ou para o impacto que vocês querem gerar no negócio, aqui vem a criatividade. Isso aqui não tem uma receita de bolo de como resolver cada tipo de problema. A gente faz isso conversando com os clientes, faz isso conversando com os fornecedores, com os funcionários, e todos juntos elaboram esse tipo de estrutura aqui, com as mudanças de comportamentos necessárias, com as oportunidades que eu posso explorar e com as soluções que eu vou trazer para cada oportunidade. No final, tudo isso aqui é um palpite, concorda? Porque a gente não sabe se isso vai funcionar ou não. É só um palpite. Para isso virar uma hipótese de negócio, eu tenho que fazer experimentos, fazer testes. E o primeiro passo é o quê? É entender como que a coisa está hoje. Então, nesse caso do suporte, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com o cliente, conversar com os funcionários, conversar com os fabricantes, entender como que a gente trabalha hoje, qual é o passo a passo, como que a gente atende um cliente desde que o chamado é aberto. Então, a gente desenhou isso aqui. Isso é o que a gente chama de jornada, é a jornada do usuário. Quando o cliente interage comigo, qual é a jornada dele, no caso do suporte técnico, né? Desde que ele abre, desde que ele tem um problema, um incidente e abre um chamado lá na empresa, qual que é a jornada, o que acontece na interação entre ele e a nossa empresa até que o problema seja resolvido. E quem são as pessoas envolvidas? Então, está nesse mapa aqui, que é o que a gente chama de mapa de jornada do usuário. Então, uma vez definido o escopo, eu mapeio aqui o passo a passo, mapeio quem são as pessoas que interagem, eu faço esse mapa junto com as pessoas da minha equipe, conversando com o cliente, e esse mapa é uma primeira visão. Na medida que esse raciocínio avança, pode ser que eu perceba que faltou um passo, outro, eu volto aqui e adiciono, né? Agora, o pulo do gato para fazer esse negócio não é perguntar para o cliente como você acha que a interação com a nossa empresa é boa ou é má. Na verdade, você tem que perguntar para o cliente, me descreva a última vez que você interagiu com a nossa empresa, como é que foi? Porque quando você pergunta para ele como você acha que é o relacionamento conosco em geral, o cliente tende a dar informações genéricas. E o que o cliente fala não importa muito, o que importa é o que ele faz. Então, por isso é importante pedir para ele descrever como foi a experiência. É a melhor forma de entender aonde que a gente está falhando, onde que a gente está indo bem. Essas marcações vermelhas que eu coloquei aqui é uma indicação de onde estão os problemas, onde estão as oportunidades de melhorar. É onde que o cliente sente que a coisa não está indo bem. Então, eu marquei aqui, são nessas etapas que eu preciso fazer algo para melhorar. Feito isso, então, eu já consigo, a partir do problema, mapear quais são as mudanças de comportamento necessárias, quais são os obstáculos que me impedem de mudar, ou que impedem o cliente de mudar, ou que impedem os nossos colaboradores de mudar. Então, eu consigo montar essa parte do mapa. Só que, mais uma vez, isso aqui é um palpite, porque eu ainda não testei. Então, é só um palpite, uma opinião, né? Próxima etapa é, uma vez que eu identifiquei os pontos da minha interação com o cliente que tem problemas, o próximo passo é pensar em soluções. Então, o que eu mudo na minha forma de trabalhar ou na forma do cliente interagir conosco para que aqueles problemas que eu apontei no primeiro mapa sejam resolvidos. E com isso eu consiga consiga resolver essa questão do cliente resolver os problemas sozinho, né? Então, eu desenho um novo fluxo de trabalho considerando que minha solução já existe.
Eu não sei se ela é difícil, se é factível ainda, mas imagina que a solução já existe, eu resolvi. Então, como seria esse relacionamento com o cliente? Como que ele passaria a acontecer? Então, eu desenho esse mapa aqui, que é o mapa da experiência do cliente, a experiência proposta. É o meu ideal, é o meu sonho, né? Eu quero que seja assim. Então, feito isso, eu consigo, então, detalhar todas as soluções. Cada problema apontado naquele mapa, eu tenho uma solução para ele, que eu já coloquei nesse segundo mapa aqui. Então, para ter essa jornada ideal, né, esse cenário ideal, eu tenho que criar todas essas soluções. Isso daqui é a minha estratégia de negócio, é como que eu vou mudar meu negócio. Então, eu vou criar um mapa desse para cada uma daqueles problemas que eu quero resolver, aquelas mudanças, aqueles impactos que eu quero ver no meu negócio, eu crio um mapa desse para cada um deles. Então, aqui eu fiz um para escalabilidade na área de suporte técnico, eu vou fazer um outro para escalabilidade na área comercial, que é o que eu propus lá no começo, né? Eu vou fazer um mapa desse para eu conseguir ser multi-cliente, o que eu preciso mudar na minha empresa para conseguir atender vários clientes, não depender de poucos clientes. E com isso eu tenho um plano de ação para começar a trabalhar e com isso fazer as várias ações de mudança ou de melhorias da empresa. Mudança é quando eu vou criar algo completamente novo. Melhoria é quando eu vou continuar com o processo que eu tenho hoje, mas vou melhorar uma etapa ou outra desse processo, né? Como eu disse, tudo isso aqui é palpite ainda. Até esse momento, são só palpites, porque eu ainda não testei para ver se eu estou no caminho certo. Quero dizer o quê? Será que se eu treinar o cliente, ele vai aprender como fazer? Será que se aprender como fazer, ele vai querer resolver sozinho os problemas? E será que se os clientes passarem a resolver sozinho, eu vou conseguir ter maior escalabilidade na minha área de suporte? Então, enquanto eu não provar isso, eu não testar isso, tudo isso aqui é palpite. Resumindo o que eu falei até agora. Então, o que eu falei até agora tem algumas etapas. Primeira etapa, eu defini um escopo, que é onde eu desdobrei aqueles impactos de negócio e priorizei qual que eu quero trabalhar agora. Aí eu desenhei a minha jornada, como que é, considerando esse impacto específico, que no caso era aumentar a escalabilidade da área de suporte. Então, eu desenhei qual que é a jornada do cliente ao ser atendido pela minha empresa no atendimento de um suporte. Feito isso, identifiquei os pontos, as oportunidades de melhoria, mapeei elas aqui, atualizei meu mapa. Aí eu pensei em maneiras de lidar com esses problemas aqui, com essas oportunidades de melhoria, que são dores, necessidades, desejos dos clientes, né? E desenhei uma nova versão desse mapa. Então, eu validei que isso é algo que eu entendo que é adequado e completei o meu mapa de oportunidades, colocando as soluções aqui embaixo. Agora, isso não acontece de forma linear aqui, como eu estou colocando para vocês, assim, né? Aqui parece que é passo a passo. Eu faço isso, depois isso e tenho a solução. Na verdade, não é assim que acontece. Eu tenho, ao longo dessas etapas, eu tenho que testar, eu tenho que abordar cada parte do processo como uma hipótese e tenho que testar essas hipóteses. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, eu quero que o cliente resolva a maior parte dos chamados sozinhos. Aí eu tenho aqui um problema que é o cliente não tem informação sobre o produto. Então, pensei numa solução. Vou criar um portal lá na internet. O cliente, quando tiver um problema, ele possa ir nesse portal e consultar, coloca lá qual que é o problema que ele tem e lá vai ter uma solução para o problema. Então, isso é uma hipótese. Minha hipótese é de que se eu criar esse portal, eu resolvo isso aqui daqui para cima. Então, isso é uma hipótese. Como você testaria essa hipótese? Alguém tem aqui alguma sugestão? Alguém pode colocar aqui um palpite? Como que você testaria essa hipótese? Bota aí, edição, uma sugestão, um palpite. Como que você acha que dá para testar uma hipótese dessa? Se um portal resolveria esse problema para o cliente? Eu faria uma base de teste, sim, uma base de teste que você usaria como exemplo, simulando com vocês mesmo como se fosse um cliente. Ou até mesmo um cliente estaria trabalhando,
fora tendo a mesma visão, já usando como base de teste, não sendo já a perfeição. Eu usaria uma base de teste. Joia. Porque construir um portal pode demorar alguns meses, né? Eu vou ter que levantar informação, construir um software, treinar as pessoas, contratar alguém para desenvolver, né? Então, você tem que fazer testes rápidos, pequenos. E se esse teste mostra que você está no caminho errado, você não investiu tudo isso de tempo e de dinheiro para descobrir que não funciona. O Carlos A maior parte... O Carlos Zé Áurea colocou aqui um manual do usuário. Colocar o manual na internet, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente fez lá. A gente olhou para 4 aspectos. Primeiro, desejabilidade. Antes até de ter um portal, a gente se perguntou, se um cliente já pagou pelo contrato de suporte, mesmo que eu tenha um portal, será que ele ia querer resolver o problema sozinho? Mas eu faço toda uma coisa e o cliente fala, eu já paguei para vocês me resolverem meus problemas, por que eu vou querer consultar lá uma solução para resolver sozinho? Então, é uma pergunta a fazer. O cliente deseja fazer isso? Eu estava assumindo a premissa que sim, quando eu pensei na solução. Mas às vezes eu posso estar com a premissa errada. Se a minha premissa estiver errada, minha hipótese está invalidada, minha hipótese está inválida. Não adianta eu seguir adiante com isso. Então, eu teria que fazer um primeiro teste, talvez consultar os clientes e entender se eles teriam esse desejo de fazer sozinho. E não adianta eu perguntar para o cliente, você gostaria de fazer sozinho, se tivesse um portal? Porque o cliente pode dizer que sim. Eu tenho que entender, na verdade, o que ele faz, não o que ele diz fazer. Então, eu teria que perguntar para ele, por exemplo, fazer uma pesquisa, talvez perguntando qual foi a última vez que você resolveu um problema sozinho dos produtos de tecnologia que você comprou. Se você já tinha um fornecedor de suporte, qual foi a última vez que você, ao invés de recorrer ao fornecedor, resolveu sozinho? E aí, tentar entender se o cliente tem essa predisposição. Oi? Alguém quer perguntar algo? Não. Uma outra coisa é a viabilidade. Será que o custo de construir uma solução dessa paga a economia que eu vou ter? Minha premissa inicial era que sim, que não é caro fazer. Tem alguém aqui, a Cássia está com algum problema, né? Ela não está conseguindo ouvir Você pode orientar ela, Leandro? Estou falando com ela pelo chat aqui. Ah, tá bom. Então, talvez eu devesse olhar quanto custa construir algo assim, que se for muito caro, é inviável, não adianta eu seguir adiante. É melhor esquecer isso e pensar em outra solução. A outra é factibilidade. Eu tenho know-how para fazer isso? Ou eu tenho um parceiro que possa fazer isso? Se eu não tiver, também não adianta eu investir. É mais uma premissa da factibilidade. Se essa premissa for falsa, a minha hipótese é falsa. E a outra é usabilidade. Como que seria um negócio desse? Eu vou usar a inteligência artificial, que o cliente pode fazer uma pergunta por áudio e a ferramenta responde, eu vou querer que ele digite, ou vai ser via WhatsApp, o cliente vai mandar uma mensagem e minha solução que orienta o cliente, ela recebe a mensagem, consegue interpretar e responde. Qual é a forma que seria mais fácil ou mais... seria mais amigável para o cliente poder usar? Dependendo da premissa que eu assumir, eu posso invalidar a minha hipótese, né? Ou minha solução. Para testar uma hipótese, dentre outras coisas, você tem que olhar se a lógica faz sentido. Por exemplo, aqui tem, se o cliente encontrar as informações certas, ele terá condição de resolver o problema sozinho? Mas ele tem a informação, mas ele não tem a prática de como fazer. Então, minha hipótese está invalidada. Premissas. Minha premissa é que eu vou documentar dúvidas de uso, ou configurações, ou problemas técnicos. Qual que eu vou... que tipo de problemas eu vou colocar lá no meu portal? Outra premissa, o cliente deseja resolver o problema sozinho? Se eu transformar as premissas em perguntas, então eu consigo fazer teste, né? Porque eu tenho que achar a resposta para a pergunta. O cliente tem habilidade para diagnosticar e pesquisar soluções sozinhos? Eu tinha assumido a premissa que sim, mas eu tenho que validar. Outra coisa, evidências e testes. Uma hipótese para ser válida, eu tenho
Para ser verdadeira, eu tenho que ter evidências de que ela é verdadeira. Então, eu tenho que medir de forma quantitativa, eu tenho que ter uma métrica de sucesso. Por exemplo, aqui, ó, eu posso medir quantas vezes o cliente resolve o problema através do portal e quantas vezes ele recorre ao suporte humano. Minha meta é que pelo menos 3 em cada 10 casos o cliente resolve sozinho. Se isso acontecer, então, para mim, é sucesso. Eu posso seguir adiante com o projeto do portal. Lá na minha empresa, a gente tem aproximadamente uns 500 chamados por mês. Então, 30% disso já seria uma quantidade significativa. Eu poderia aumentar minha quantidade de clientes sem crescer a quantidade de pessoas para atender. Então, eu poderia fazer um teste com 2 ou 3 clientes que abrem muitos chamados, combinar com eles e fazer um teste e ver como é que funciona com esses 2 ou 3. Eu posso criar um portal simples, sem muito investimento, combino com esses clientes e valido minha hipótese. Se funcionar, então eu crio um produto mais elaborado e libero para todos os clientes. Né? Outra coisa, um cientista, ele não começa as coisas do zero, ele parte a partir do conhecimento existente. Então, um cientista, ele pesquisa o que outros cientistas fizeram, no meu caso aqui, a gente foi pesquisar o que outras empresas fizeram. O que a Microsoft já fez? O que uma Apple já fez? O que um Pão de Açúcar já fez? O que o Google já fez? Como é que eles atendem suporte técnico? Imagina um Google que tem clientes no mundo inteiro. Eles têm problemas técnicos. Como é que eles atendem o suporte? Então, isso me dá uma base já para eu poder, então, pensar nas possibilidades de como solucionar esse problema. Alguns tipos de testes que a gente faz lá na minha empresa são, por exemplo, simulação. Simulação com protótipo em papel. Então, se eu estou falando de um portal, que é um site na internet, em vez de eu construir um site, eu posso pegar folhas de sulfite, fazer desenhos à mão mesmo, de como seria esse site. Você pega empresas do setor automobilístico, quando elas vão fazer um carro novo, elas não primeiro fazem o carro para depois ver se as pessoas gostam. Elas fazem um carro de argila, não sei se vocês já viram isso, né? Fazem um protótipo em argila para validar se o visual do carro é adequado ou não. Então, eles montam o carro, até pintam, deixam o carro bonitinho e chamam pessoas para avaliar a aparência. E, em função da avaliação, eles seguem adiante ou fazem mudanças no projeto. Então, essa simulação é um teste. Simulação com um protótipo real. É aquilo que eu comentei, se eu pegar 2 ou 3 clientes e construir um portal simplesinho, com alguns recursos, é o que a gente chama de MVP. Já permite o cliente fazer um teste, né? É um produto mínimo viável. É algo simples, incompleto, mas que permite eu validar uma hipótese, permite eu validar se aquilo tem futuro ou não, se funciona ou não. Observação é ver o cliente fazendo, não só perguntar para o cliente como que ele gostaria que fosse, mas ver ele fazendo. Colocar alguns comentários em fóruns de discussão e ver o feedback, ver e ouvir o que as pessoas estão falando nos fóruns de discussão, entrevistar os clientes, entrevistar os colaboradores, entrevistar fornecedores, é uma forma de testar, para ver como que eles reagem a uma sugestão, a uma opinião. É fazer pesquisas e pedir para os clientes responder as pesquisas, depois você tabular e avaliar os resultados. Então, são formas da gente poder fazer testes. Essas são maneiras de obter um feedback direto dos clientes. Agora, eu também posso obter feedback indireto. Não sei se vocês já ouviram falar de teste AB. Teste AB é assim, pega pessoas, por exemplo, que vendem produtos. Por exemplo, tem a Adriana, lá da nossa igreja, que vende os produtos de semijoias. Ela tem um tipo de embalagem. E ela tem a hipótese de que, se ela mudar o tipo da embalagem, ela pode aumentar a fidelidade dos clientes. Porque ela pode colocar na embalagem fotos de outros produtos, enfim, uma teoria, uma hipótese que ela elaborou. O teste AB consiste em fazer o seguinte: você pega um determinado mês, você pega um grupo de clientes que a gente chama de A e pega um outro grupo de clientes que a gente chama de B. Para o cliente A, você manda a embalagem tradicional. Para o cliente B, você manda a nova embalagem. Depois você acompanha
por exemplo, através das redes sociais ou através de métricas de recompra, para ver se o fato de mudar a embalagem mudou o comportamento do cliente. Se teve mais views no seu site, se teve mais indicações, enfim. Que é aquela hipótese que você teria, né? Você formulou. Se eu mudar a embalagem, os clientes vão voltar no meu site, vão me referenciar, ou seja, vão me indicar para outros. Então, você verifica se os clientes da população B tiveram esse comportamento ou não. Se tiveram um comportamento de indicação maior do que a população A, né? Por isso que você precisa ter o A e o B, para poder comparar um com o outro, para ver se você conseguiu ter o resultado esperado. Landing page é quando você trabalha com websites para poder vender seu produto. Então, numa landing page, você pode, quando o cliente entrar no seu site ou na sua página na internet, pula uma página na frente para poder sugerir ao cliente fazer uma propaganda do seu produto, ver se ele quer se inscrever, e se ele gostou, ele dá alguma informação adicional. Aí você vai conseguir avaliar quantas pessoas deram a informação. Com isso, você consegue validar uma hipótese de interesse, as pessoas têm interesse por determinado assunto. Outro é feedback. Você pode coletar feedback de quem vende o produto, do pessoal que dá suporte, né? Com o feedback das pessoas que interagem com o cliente, você consegue também formular hipóteses e validar hipóteses. A outra é a análise estatística. Se você usa o Instagram, usa Facebook, usa YouTube para divulgar seu produto, você pode avaliar a quantidade de pessoas que acessaram, por exemplo, a análise estatística de quantas pessoas acessaram aquele conteúdo, de quantas pessoas indicaram o conteúdo, e através dessas análises você validar sua hipótese ou formular a hipótese. Já estamos acabando. Estamos no finalzinho aqui. Agora, naquela árvore, a gente elaborou várias hipóteses, né, naquela árvore que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho hipóteses de mudança de comportamento, hipóteses de obstáculos que eu tenho que vencer, hipóteses de soluções. Então, eu tenho muitas hipóteses para testar. Por onde eu começo? Qual eu testo primeiro? Então, aqui é uma sugestão de como fazer isso. Você pode pegar todas as suas hipóteses e colocar num quadro. A gente costuma fazer lá na empresa, pega uma parede mesmo lá do escritório, para cada hipótese eu crio um post-it e colo nessa parede, num quadro como esse aqui. Então, aqui tem uma escala de importância e uma escala de evidência. Uma hipótese importante é aquela que, se ela for comprovada, ela vai me colocar numa direção onde eu vou ter alguns investimentos de tempo e de pessoas. Tem hipóteses que são pouco importantes, por exemplo, a cor do produto, se eu faço verde ou vermelho, não tem muita relevância, né? Se a hipótese for invalidada, não vai forçar a fazer nenhuma mudança de rumo que seja muito importante. Quanto à evidência forte quer dizer que eu tenho fortes evidências, que são opiniões de clientes ou de colaboradores, enfim, eu tenho evidências fortes de aquilo que eu estou no caminho ou que eu não estou, né? A evidência de que comprova ou que invalida a minha hipótese. E evidência fraca é que eu não tenho informação nenhuma. Então, as hipóteses que eu tenho que testar primeiro são aquelas que eu tenho pouca evidência e que são muito importantes. Que se eu não testar essas hipóteses e seguir adiante, eu estou dando simplesmente um salto de fé, porque eu não tenho evidência nenhuma de que aquilo vai funcionar. É só um palpite. Então, é importante eu testar essas primeiro. E que testes eu tenho que fazer? Então, tem testes, como eu comentei antes, de desejabilidade, usabilidade, factibilidade. Eu tenho testes para validar se aquilo financeiramente está dentro das minhas condições, né? Está dentro da minha possibilidade de cobrir os custos, se vai trazer as receitas que eu quero. Eu tenho que validar premissas comerciais. Será que aquilo vai trazer o resultado que eu estou buscando, né? Então, dessa forma é que a gente está mapeando que a gente mapeia as hipóteses. E como que a gente faz lá? Esse trabalho não é um trabalho que você planeja ele inteiro e depois sai testando hipóteses e aí implementa ou não as mudanças. Na verdade, é um trabalho incremental, a gente faz ele em ciclos. Lá na minha empresa, a gente faz em ciclos quinzenais. Então, a cada quinzena, eu defino um conjunto de hipóteses para testar.
a partir daquele quadro de priorização. Aí eu testo as hipóteses e o que eu faço na sequência? Uma vez que eu cheguei nos resultados, eu ajusto aquela minha árvore de oportunidades. Então, tinham obstáculos ou oportunidades que eu achava que existia e, de repente, não existe. Então, eu já tiro ela da árvore. Ou na hora que eu fiz o teste, através de entrevista, algum protótipo, alguma coisa assim, eu descobri oportunidades novas que eu nem imaginava. Então, eu adiciono elas na árvore. E aí eu tenho novas hipóteses para testar. Então, a coisa vai evoluindo de forma cíclica. A cada 15 dias, a gente testa algumas hipóteses e executa algumas coisas, implementa mudanças na forma de trabalhar, ou implementa mudanças no nosso produto, implementa mudanças lá, às vezes tem mudanças que são no jurídico, um contrato que eu tenho com o cliente, se eu mudo o contrato, eu já consigo simplificar minha relação com o cliente, ou mudo a forma de eu faturar, mudo a forma de eu emitir a nota fiscal. Teve mudanças que a gente fez, por exemplo, foi de anexar um demonstrativo de serviço junto com a nota, porque tinham clientes que entendiam que não tinha transparência na forma como a gente cobrava. E o que eu queria era que o cliente, o comportamento que eu queria era que o cliente indicasse a gente ou que recomprasse. Só que para ele recomprar, ele precisa ter confiança. Uma das formas de aumentar o nível de confiança do cliente na minha empresa foi a forma como eu faturo. Dar um demonstrativo de faturamento, com todos os detalhes das horas gastas, enfim, de onde está indo cada real que ele pagou, como que foi consumido, né? Então, são exemplos. Então, são alguns exemplos que eu dei para vocês de como que a gente conduz quinzenalmente, de forma cíclica, a atualização, construção daquela árvore de oportunidades e a execução dos testes. Esse é o trabalho que não tem fim. É uma forma, é um modelo mental de como eu administro o meu negócio. Na verdade, acaba virando isso. Bom, na verdade, vamos pular esses 2 slides aqui. Esse material que eu compartilhei com vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, tem os livros que a gente usou lá na empresa, dentre outros, os melhores foram esses. Eu acredito que alguns deles não têm em português. Por exemplo, esse primeiro aqui não tem em português, porque ele foi lançado esse ano. Esses outros, se você pesquisar pelo nome do autor, você vai achar em português. Esse aqui, inclusive, do Scrum, eu coloquei já a capa do livro em português. Esses outros aqui, se vocês pesquisarem no Google pelo nome do autor, vocês talvez encontrem em português. Então, este é o material que eu vou compartilhar com vocês. Agora, eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se quiserem tentar levar isso para o mundo de vocês, quiserem compartilhar aqui conosco, eu posso, enfim, ajudar a fazer esse raciocínio. A Adriana aqui, estou vendo a Adriana Fernanda aqui, ó, fez o merchan de você, Adriana. Isso. Izinho, nisso que você falou, eu fiz uns 3 meses atrás exatamente isso. Eu mudei a minha forma de mostrar a minha mercadoria para cliente. Eu investi numa cartela personalizada, diminuí o tamanho da sacola, e eu até anotei aqui algo que eu tenho feito com as minhas clientes e tem dado certo. Eu quero que elas tenham uma experiência com a minha mercadoria. Desde o momento que elas vejam a visão, elas vão visualizar aquela sacolinha. Quando elas abrirem, elas vão sentir o cheiro da sacola, que é o aroma, e quando elas tocam na peça, que tem papel, tem bala, vai de uma forma que elas querem sentir de novo a mesma sensação. E uma das coisas que eu tenho visto no meu ramo é que eu tenho mantido as minhas clientes fidelizadas a mim. Então, aquelas que já compravam, meu ticket médio de vendas aumentou com elas, e a partir delas, eu conquistei novas clientes, sem que eu tivesse que investir tanto. Então, eu já investi, continuo com as minhas e tenho ganhado algumas mais. Na verdade, ela elaborou um display que foi até mais barato do que o que ela usava.
ficou tão bonito quanto, o gasto foi menos e a apresentação ficou melhor. Então, é tudo elaborar, né? Pensar como vai fazer. E elas ficam tão felizes que o meu mercado é feminino, né? Que elas postam na internet, elas fazem stories, elas agradecem. E quanto mais pessoas visualizam, tem feedbacks meus que dão mais de 1.000 visualizações. E eu costumo ter retorno em cima das visualizações dos vídeos que elas fazem. Então, eu até falei para o Fernando que esses dias eu alcancei, que nem, né, no meu caso, tem muita gente que se apega a seguidores, né? Então, assim, eu prefiro pensar que eu tenho clientes que comprem de mim, não seguidores aleatórios. E esses dias eu ganhei bastante seguidores, acho que foi uns 25, desses 25, acho que uns 8, né, Fernando, compraram esse fim de semana de mim. Pessoas novas. Pessoas novas. Então, vamos colocar isso de uma forma científica, para relacionar aqui com o que a gente falou. Você colocou como desejo aumentar a quantidade de clientes, ou seja, clientes é aquele que compra, né? Então, você colocou, o seu objetivo é aumentar a quantidade de clientes em 20%, vamos chutar um número, em 20%. Esse é o impacto de negócio que você quer gerar na sua empresa, né? Você colocou uma coisa aqui, que você tem seguidores e uma parte desses seguidores são clientes. Exatamente. Você sabe quantos por cento dos seus seguidores são seus clientes? De porcentagem? Eu sou péssima de matemática. Digamos que 10% dos seus seguidores sejam seus clientes. Estou chutando o número. Porque cientista trabalha com base em fatos e dados. Então, 1.000 seguidores, 10% são clientes, 100 clientes. Se você quer aumentar em 20%, você quer ter 120 clientes. Se essa proporção, se a hipótese for de que essa proporção será mantida, então, se você crescer seus seguidores em 20%, você vai crescer seus clientes em 20%. Você formulou uma hipótese de que você fizer certo tipo de publicação, você vai atingir, você vai conseguir, por meio de indicações, aumentar sua quantidade de seguidores, né? Então, você tem que testar quais tipos de posts que você faz vão aumentar a quantidade de seguidores. É uma hipótese. Então, você tem uma hipótese que se eu fizer determinado tipo, algo mais engraçado, ou algo... Sim. Enfim, eu não sou do seu ramo, então não sei nem como dar palpite, mas você pensa numa forma de divulgação e testa. Você pode testar, por exemplo, no seu grupo de amigas da igreja. Você tem umas 30 amigas da igreja que são mais próximas e vão dar uma opinião sincera. Testa com elas. Se a sua hipótese se comprovar, então você faz o investimento necessário para gravar, enfim, o que você tiver que fazer para, então, divulgar. E acompanhar quantos por cento de seguidores você ganhou com aquele tipo. E aí você vai conseguir, com isso, construir uma base de conhecimento para entender o que funciona e o que não funciona. E validar ou refutar essa hipótese, né? Você pode desenhar aquela árvore de oportunidades que eu comentei. Eu vi, eu vou copiar. Você começa com o impacto, qual é a mudança que você quer ver nos seus clientes, que no caso aqui a mudança que você quer que eles indiquem para outras pessoas. Então, você tem que testar aqui. Você tem que testar o que impede eles de indicar, quais são os obstáculos. Por exemplo, ele pode não ter gostado daquele tipo, não ter gostado do conteúdo, ou foi muito longo, porque eu não tenho paciência para ver um conteúdo longo. Certo. Para cada um desses tipos de obstáculos, você tem soluções. Quais são as soluções que você pode implementar, né? Para conseguir resolver aquele tipo de problema, mudar o comportamento, que é fazer o cliente indicar e, com isso, chegar no impacto que você busca. Então, para qualquer tipo de coisa, a gente consegue, né? Eu até comentei com o Leandro outro dia, eu tenho o hábito de pensar assim, até quando tem ministração. Quando o Leandro traz no culto uma mensagem tirada da Bíblia, eu reflito comigo. Essa mensagem busca causar qual impacto na minha vida, na vida da gente? Eu acho que é tal impacto. Mas para ter esse impacto, o que eu preciso mudar na minha forma de agir, no meu comportamento? São as caixinhas verdes. Mas o que me impede de mudar meu comportamento?
São as caixinhas azuis, né? São os obstáculos. Então, são as oportunidades que eu tenho de melhorar a minha vida. E depois, o que eu preciso fazer de fato para tirar esse obstáculo da frente e vencer ele? São as caixinhas rosas que tinha lá naquele desenho. Então, se eu implementar aquelas soluções na minha vida, eu tiro aqueles obstáculos, mudo meu comportamento e consigo chegar no resultado, que é o que o Leandro colocou no culto, através daquela mensagem. Então, esse tipo de raciocínio você consegue aplicar à sua vida espiritual, à sua vida profissional, ao cuidado com os filhos. Eu quero que meu filho seja um profissional determinado. Eu quero que meu filho tenha sucesso na sua vida profissional. Esse é o impacto que eu quero para a vida dele. O que ele precisa mudar no comportamento dele, na minha visão? O que impede ele de mudar o comportamento? Que soluções eu posso ajudar ele a encontrar para mudar o comportamento, para tirar esses obstáculos da frente? Então, na criação dos filhos, também pode aplicar essa abordagem científica, né? Um cientista trabalha assim, ele quer causar um impacto no mundo. Que mudanças ele precisam acontecer para que esse impacto aconteça? Quais são os obstáculos? Que soluções eu posso implementar para derrubar esses obstáculos? Agora, cada uma dessas relações de causa e efeito são hipóteses que a gente tem que testar de forma rápida para poder fazer correções de rumo rápida, né? Se eu não fizer esses testes rápidos, eu posso investir muito tempo e energia em algo que está me levando para o caminho errado. Então, o segredo de testar é isso, é para tirar esses obstáculos da frente da forma mais rápida possível, né? Zinho, colocaram uma pergunta, mas perguntando se você presta consultoria, né? Você presta consultoria, Zinho? Na verdade, eu contrato consultoria. Eu estou compartilhando com vocês o que eu ouvi de alguns consultores que atenderam a minha empresa. Bom, então, eu não sou consultor. Eu posso, quem quiser bater papo e compartilhar, dividir ideias, isso eu posso, eu gosto. Porque eu aprendo muito, como eu coloquei aqui lá no comecinho do slide, né? Você tem que se preparar para ensinar aquilo que... Travou. Deu uma travadinha para a minha vida, né? Sua conexão deu uma travadinha, mas eu entendi. É que a Dora perguntou, né? E aí eu tô só completando aqui. Pode falar, Val. Ô Zé, fala, no meu caso, eu não trabalho com produto, eu trabalho com pessoas. Só para ficar claro aqui, para quem não conhece, o pastor Val da Cidade Tiradentes, é irmão do Zinho. Então ele tem intimidade para chamar de Zé, tá bom, pessoal? Fala. Então, Zé, no meu caso, eu não trabalho com produto, eu trabalho com pessoas. Tem como eu aplicar esse material em grupo, com hipóteses, sem eu perder o crédito? Tem. Por exemplo, que impacto você quer causar nas células, na igreja, através das células? Que impactos quer causar na vida das pessoas? O que impactos quer causar na igreja? Por exemplo, você pode ter, eu quero que a igreja aumente a quantidade de células de 10 para 15 no próximo ano. Esse é o impacto que você quer causar na igreja, correto? O que as pessoas precisam mudar no comportamento delas para elas serem fiéis às reuniões, participarem ativamente das reuniões? Que comportamentos você acha que elas precisam ter? Você vai mapear isso. Então, mas a minha dúvida é, eu posso abrir isso com um grupo de pessoas ou isso seria algo pessoal meu? Porque a partir do momento que eu compartilho com o grupo, colocando hipóteses, eu não perderia o crédito, eu não perderia, sei lá... Não, na verdade, isso é um trabalho para ser feito em conjunto. Porque senão você está colocando todo o peso em cima de você. Você tem que entender tudo, você tem que mapear tudo, você tem que resolver tudo. E a vida da gente não é assim, né? Na minha empresa, até o faxineiro participa dessas discussões. Mas o faxineiro, do ponto de vista que ele vê a situação, ele enxerga soluções que a gente não vê do ponto onde eu estou, por exemplo. Entendi. Então, é importante todos participarem. Cada um com seu ponto de vista, né? Entendi.
Alguém quer colocar mais alguma pergunta para o Zinho? Uma dúvida? Pode ir para a prova agora? Né, Zinho? Tem uma avaliação, né, Zinho? Vocês podem pegar o material que o Leandro vai mandar, deem uma lida, reflitam um pouco, porque geralmente a dúvida não vem na hora, né? Você tem que, como eu costumo dizer, você tem que engravidar do assunto. É verdade. Fazer a gestação. E é nesse período de gestação que vem as dúvidas. Então, é daqui 2, 3 dias que você vai conseguir pensar nos problemas que você tem lá na sua empresa, no seu trabalho, e mapear. Aí vão vir as dúvidas. Então, minha sugestão é que coloquem essas dúvidas no nosso grupo de discussão, no fórum. E aí eu posso dar orientações e outras pessoas também que quiserem contribuir, fiquem à vontade. E a gente vai avançando assim. Se alguém quiser mandar alguma mensagem no privado também para mim, pode mandar lá no grupo do fórum, tem meu telefone lá, também pode mandar no privado. Mas seria mais legal mandar no fórum, porque daí todos vão ser enriquecidos com a discussão, né? O Redney quer comentar alguma coisa. Tá, o Ed colocou uma capa de um livro aqui, só que eu não consigo abrir porque eu estou gravando, então a minha tela está sendo capturada, né? Ed, pode ficar à vontade, Ed, pode falar. Não, o livro, na verdade, eu não sei nem se o Zinho conhece, mas é um livro que eu já usei, que ele é o Business Model Generation, que fala sobre várias ferramentas de estratégia, né? Eu não sei se você já viu. Mas, o Zinho, eu fiquei curioso, eu estava até conversando com a minha esposa, assim, a ferramenta que você mostrou, e vocês conseguiram aplicar uma ferramenta, a estratégia, deu resultado? Porque, assim, linearmente você colocou como se tivesse os pontos importantes, né, do que foi imaginado, foi prototipado, né, a gente chama, que nem eu falo, né, eu tenho um pouco dessa visão, uma ideia, mas, assim, no final lá, o cliente, vocês conseguiram colocar o quê? Uma ferramenta, algo? Não sei se você pode também comentar isso. Teve resultado final? A soma de tudo isso teve um resultado? Eu colocaria isso nem tanto como uma ferramenta, mas como um modelo mental, a forma de encarar os desafios. Tá? Como ferramenta, a gente está usando a estratégia a ferramenta que a gente está usando é uma ferramenta para desenvolvimento de estratégia do Peter Drucker, que tem uma forma de elaborar estratégia em camadas, coisas assim. Um outro dia eu posso falar mais sobre isso. Então, isso daqui é só um modelo mental de como, a partir de um impacto que você quer causar, como que você desdobra isso em hipóteses e faz testes para poder implementar. E a gente aplica isso desde uma coisa pequena. Por exemplo, outro dia chegaram para a gente lá em TI e dizendo: eu quero mudar a forma como a gente fatura os clientes, que é aquele exemplo que eu dei. Isso veio da área financeira. Então, a gente, aplicando esse modelo mental, a primeira pergunta que você faz para a pessoa é: que resultado você quer obter? Qual é o impacto que você quer trazer para a empresa ao fazer isso? Por que você está fazendo isso? Se a gente mudar a forma de faturar, o que vai acontecer? Né? O que você espera que aconteça? Aí a gente consegue entender o que a pessoa está pensando em termos de impacto. Uma vez que eu entendi qual é o impacto, aí a gente vem para as mudanças de comportamento. Porque aquela solução que a pessoa trouxe, de mudar a forma de faturar, não é aquela, no final não foi aquela solução que a gente implementou, foi uma outra coisa diferente. Porque as pessoas, de uma forma geral, têm mania de chegar já com a solução pronta, né? Minha vida não dá certo porque eu não tenho tal coisa. Como se o fato de ter resolvesse o problema. Na verdade, nem a pessoa tem ideia de qual é o problema, né? Porque a gente tem mania de vir com a solução, já prescrevendo. Já. Então, respondendo o que você está falando, essa forma de abordar situações, a gente aplica em todos os níveis, em todas as áreas. Na área de TI, na área financeira, na área de marketing. Em vários casos, o que ajudou a gente? A ter uma consciência maior de quais são os grandes problemas. E não ficar perdendo tempo implementando soluções que depois de muito investimento a gente conclui que não mudou, porque foi uma solução cara
para resolver o problema errado. O problema que eu tinha era outro e a gente não gastou tempo resolvendo o problema. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, que dizem que foi o Einstein que falou, eu não sei se foi, que diz assim: se eu tivesse 5 minutos para resolver um problema, eu gastaria 4 minutos tentando entender qual é o problema e 1 resolvendo. Então, é muito importante você ter uma noção clara de qual é o problema a ser resolvido. E essa estrutura que eu passei para vocês ajuda nesse aspecto. Então, ajudou em vários casos a trazer soluções importantes, sim. Em outros casos, ajudou a gente a entender que aquela solução que a gente estava buscando era uma canoa furada, não ia chegar em lugar nenhum. Então, fez com que a gente abortasse vários projetos lá na empresa ao pensar desse jeito, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Edna. Sim. Pelo menos você mostrou que deu para entender que vocês estão chegando. Só uma outra curiosidade, na empresa de vocês trabalham com pessoas dando ideias? Vocês têm aquela caixinha de ideias? Todo mundo que tem a oportunidade de dar sugestões? A gente tem a seguinte abordagem. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Quanto tempo a gente ainda tem, Leandro? Quando você quiser. Até umas 4 horas da manhã aqui, a gente está forte aqui. É porque eu falo isso porque hoje em dia tem muita gente que usa, tem empresas que estão usando aquela... É uma ideia de pílulas de ideia, ou, sei lá, a caixinha de ideia. Então, cada um que contribui... Tem muitas empresas no passado, e cases que eu já li, que, por exemplo, até a Google ou a Apple conseguiram trazer inovação e melhorias, deixando que os próprios funcionários, né, eu chamo de colaboradores, criassem as soluções ou trazessem soluções, né, para dentro da empresa ou visse, né, um problema e achasse a solução. Isso até dava ganho para as pessoas, né? O que a gente tem como boa prática que funciona lá na minha empresa é assim: a missão, valores, visão da empresa, quem define são os diretores, é a alta liderança. Da mesma forma que na nossa igreja, quem define a missão da igreja, a visão da igreja, isso vem dos líderes pastorais. É a liderança pastoral que define isso. Qual é o impacto que eu quero gerar na minha empresa? Quem define são a alta liderança, porque isso é uma decisão estratégica. Eu quero entrar nesse mercado, ou eu quero aumentar o upselling, que é o que a Adriana falou aqui antes. Eu quero vender mais do mesmo. A gente chama isso de upselling. Ou eu quero vender um segundo produto para quem já comprou esse. A gente chama isso de cross-selling. Eu quero aumentar o cross-selling em 30%. Isso é uma decisão estratégica, é de cima para baixo. Okay? Agora, o que precisa mudar na forma das pessoas trabalharem para eu conseguir esse impacto? Isso aqui já é algo que quem está em cima pode até sugerir, mas quem está embaixo também tem que contribuir, porque quem está na linha de frente que sabe o que precisa mudar. Quais são as oportunidades de melhoria que existem, ou os obstáculos que existem, né, que me impedem de mudar o comportamento? Isso é quem está no dia a dia que enxerga. Quem está em cima dificilmente enxerga, porque quem está em cima não está com a mão na massa, não está ali olho no olho com os clientes todos os dias. Então, as soluções e as oportunidades é de baixo para cima. Então, o que a gente costuma fazer lá na empresa? Essas discussões ficam no nível da diretoria. Depois a gente traz os gerentes para discutir mudanças de comportamento e depois a gente traz a turma que está no dia a dia, os analistas, para discutir quais são as oportunidades e que soluções a gente pode implementar para explorar cada oportunidade. E a gente não tem caixa de ideias, a gente costuma fazer isso olho no olho. A gente tem reuniões mensais para discutir indicadores e discutir essas mudanças e os projetos como estão. E dentro de cada departamento tem reuniões semanais para discutir a evolução das soluções e se estamos resolvendo os problemas. Então, a coisa acontece dessa forma. Lá a gente não trabalha nada anônimo. Tudo tem que ser olho no olho, para a gente saber quem é que está trazendo as ideias, enfim.
a gente discute presencialmente mesmo. Muito obrigado, Zinho. Agradeço. Muito bom. Vai. Mais alguém quer colocar alguma coisa, fazer a pergunta? Não, né, Zinho? Acho que o pessoal ficou zerado.